A selva amazônica é mundialmente conhecida por sua biodiversidade e por inúmeros animais perigosos. Além disso, o maior rio do mundo esconde criaturas capazes de devorar uma pessoa adulta em poucos minutos. Veja agora 6 animais mais perigosos do rio Amazonas. Piranhas. As piranhas são peixes carnívoros de água doce muito ágeis, capazes de destruir um pedaço de carne em segundos. No Brasil existem 24 espécies, em especial a piranha vermelha, que habita as bacias do rio Amazonas, Paraná e São Francisco. Possuem coloração avermelhada, chegando a medir até 30 centímetros de comprimento. A piranha vermelha é um peixe ornívoro e se alimenta principalmente de peixes, insetos e invertebrados, bem como frutas, sementes, algas e plantas aquáticas. A piranha-caju ou piranha vermelha é uma das piranhas mais temidas, por possuir uma mordida altamente dilacerante e, quando ataca, causam graves ferimentos. Porém, acidentes fatais são raros. Os ataques de piranha só devem ocorrer caso os mesmos se sintam ameaçados ou tenham os seus locais de desova invadidos. A fome durante a estiagem também pode ser um grande gatilho, além da presença de sangue na água. Piranhas também são conhecidas por devorar em questão de segundos animais de grande porte. Mas será mesmo que isso pode acontecer? A resposta é sim e não. Para que um cardume possa devorar uma pessoa adulta por completo, seria necessário entre 300 e 500 peixes, levariam cerca de 5 minutos. Porém, para que isso possa acontecer, os peixes também precisariam estar famintos. Caso contrário, preferem ignorar, já que são peixes tímidos. E você, conhece alguém que já foi atacado por uma? Ariranha. A ariranha é um mamífero aquático que vive em pequenos grupos de 7 a 8 indivíduos nos rios da Amazônia. Na língua tupi, ariranha significa onça d'água. Em algumas regiões do Brasil, ela também é conhecida como lontra gigante ou lobo do rio. A ariranha é um parente próximo da lontra, porém bem maior, podendo atingir até 2 metros de comprimento, e já as lontras sendo bem menores. Alimentam-se de peixes que pesca durante o dia, mas também não despreza pequenos mamíferos e pássaros aquáticos. As ariranhas são espécies sociáveis, vivendo em grupos de 2 a 16 indivíduos, sendo que a maioria são seus descendentes. A espécie também é conhecida por hábitos monogâmicos, formando casais por toda a vida. Sua expectativa de vida é de até 20 anos. O ataque a humanos é muito raro ocorrer. O mais famoso ocorreu no Zoológico de Brasília em agosto de 1977, quando um jovem caiu no recinto das ariranhas. Um sargento do exército, Silvio Delmar Olembeste, de 33 anos, entrou no espaço das ariranhas para salvar o jovem Adilson Florencio da Costa, na época com 13 anos. Silvio conseguiu ajudar o jovem, porém o mesmo sofreu mais de 100 mordidas e infelizmente veio a óbito 3 dias depois. Apesar do trágico acidente, as ariranhas são animais curiosos e só atacam caso se sintam ameaçados ou sejam recebidos com agressividade, à proximidade de suas tocas em época de reprodução e à proteção de sua prole. Infelizmente, tanto a ariranha quanto as lontras sofrem com o risco de extinção, principalmente devido à perda de habitat pelo desmatamento para a expansão da urbanização e destruição das matas ciliares. A mineração também é um fator que contribui devido à contaminação de mercúrio nos rios. Anaconda. A sucuri verde é uma das maiores serpentes do mundo, podendo atingir até 7 metros de comprimento e incríveis 200 quilos. Sendo considerada a cobra mais pesada do mundo, a espécie pode viver por até 30 anos. Pelo seu grandioso tamanho, muito se fala da capacidade dela de engolir animais de grande porte. No entanto, é importante ressaltar que há um limite, principalmente porque prejudica o processo de digestão, o que pode levar à morte do próprio animal. Diferente da sucuri, pitons que são maiores e comumente encontradas na Ásia, já atacaram e engoliram humanos, apesar de humanos não fazerem parte da sua dieta. Sucuris grandes podem até matar um boi, ou um ser humano com a força constritora que possuem, esmagando e apertando a vítima, impedindo a respiração.
Porém, a capacidade de abertura de sua boca e estômago não seriam capazes de suportar o tamanho do indivíduo, a menos que existam anacondas tão grandes a ponto de tal fato. Relatos de sucuris que engoliram pessoas adultas são muito comuns na Amazônia, porém nenhum deles realmente foi documentado ou sua veracidade foi confirmada. É verdade que sucuris podem ameaçar a vida e atacar pessoas, mas seres humanos não fazem parte da sua dieta, e muitas vezes essas cobras são mortas por medo ou por matar animais de propriedades rurais. São alvos também de caçadores pelo comércio de peles. As sucuris são animais que evitam humanos e, assim como a maioria dos animais, só atacam se sentirem ameaçados. Respeite seu espaço e tudo terminará bem. Peixe elétrico. A enguia elétrica, ou mais conhecido como poraquê, que na língua tupi significa aquele que te faz dormir, pode chegar a mais de 2,5 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. Conta com células musculares especiais capazes de produzir descargas de até 860 volts, suficientes para matar um cavalo. A eletricidade natural dos poraquês vem de células chamadas eletrócitos. Com milhares dessas células agrupadas em 3 órgãos, ele é capaz de produzir sua grande voltagem. É por meio dessas ondas elétricas que os poraquês se localizam e encontram suas presas, da mesma forma que os morcegos utilizam as ondas sonoras para sua orientação, além de utilizá-la como meio de caça para abater suas presas. O mais curioso é que os poraquês são como uma verdadeira pilha. O polo positivo se encontra na parte traseira do peixe, enquanto o negativo fica na dianteira, produzindo descargas de intensidades variadas. Assim, o problema maior ocorre quando o animal toca a vítima com as 2 extremidades do corpo, resultando em choques mais poderosos que podem provocar paradas cardiorrespiratórias. Apesar do poraquê possuir descarga elétrica forte, não chega a ser letal para o ser humano, porque o choque é muito curto, de 1 a 3 segundos de duração, apesar de apresentar quase 8 vezes a descarga produzida por uma tomada comum. O efeito é menor do que colocar o dedo na tomada, que traz uma descarga contínua. Contudo, se uma pessoa estiver em um rio cercado por mais peixes da espécie, poderia ser um grande problema. Quando um animal descarrega, os outros também o fazem, e nesse caso, um ser humano nessas circunstâncias poderia ter uma parada cardíaca ou morrer por afogamento. Jacaré-açu. Nas águas escuras e profundas dos inúmeros rios do Amazonas se esconde um dos maiores predadores do Brasil, o jacaré-açu. O jacaré-açu é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul, também conhecido como jacaré negro ou jacaré preto. É um predador de topo de cadeia alimentar. Os olhos e narinas são grandes e os permitem ficar semi-submersos. Alimentam-se de caranguejos, peixes e pássaros. O jacaré-açu é o maior de todos os jacarés, podendo chegar até 6 metros de comprimento e pesar até 300 quilos. Sua média de vida é de 80 anos, mas pode chegar facilmente aos 100. Hoje em dia, o jacaré-açu está ameaçado de extinção, pois seu couro é muito cobiçado e sua carne muito apreciada. O animal é muito temido por sua poderosa mordida e temperamento territorialista. Ataques da espécie a humanos não são comuns, porém existem diversos relatos de acidentes envolvendo o animal. Em 2010, Daisy, uma bióloga que vivia em uma das unidades de conservação de vida selvagem da Amazônia, foi atacada em um rio de Mamirauá, no Amazonas, quando limpava peixe na beira da casa flutuante onde morava. Ela foi arrastada para a água por um jacaré-açu de mais de 4 metros de comprimento. A pesquisadora conseguiu se salvar pressionando com os dedos o que parecia ser os olhos do animal. Daisy foi salva, mas infelizmente perdeu uma de suas pernas. A motivação do ataque de jacarés ao humano pode estar ligado à fome, proteção de filhotes ou territórios, apesar de algumas vezes não haver motivação alguma, então o melhor mesmo é manter distância. Se as águas escuras e barrentas dos rios da Amazônia já são motivo de medo,
Imagina saber que é possível encontrar um dos maiores e mais ferozes predadores do oceano, o tubarão. Apesar de ser raro encontrar tubarões circulando em água doce, isso pode sim acontecer. Existem muitas espécies marinhas, não só tubarões, que são atraídos para os estuários dos rios, ponto onde os rios desaguam no mar. Em 2016 e 2020, foram noticiados a captura de tubarões por pescadores em algum ponto do rio Amazonas. A espécie de tubarão encontrada, tanto em água salgada quanto doce, é conhecida como tubarão-touro ou cabeça chata. Esses animais chegam a medir entre 1 a 3 metros de comprimento. Possuem mandíbulas poderosas com várias fileiras de dentes e a força de sua mordida é de quase 590 quilos. Além disso, eles são capazes de subir o rio e muitas vezes chegar até Manaus. Não existe muitos registros de acidentes envolvendo essa espécie em ataques a seres humanos. Possivelmente não há notícias, também pelo difícil acesso a um órgão responsável ou por se tratar muitas vezes de acidentes pequenos, então acabam sendo ignorados. E você sabe de algum caso envolvendo a espécie? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, nos apoie gratuitamente se inscrevendo e deixando o like. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!